estão segurando o departamento médico, tá, essa expectativa também do torcedor flamenguista, a gente não sabe quem vai na frente, né? Você acha que pode ser um blefe? Gabigol, Pedro, eu acho que blefe não, eu acho que tem uma preocupação na preparação. Será? De recuperá-lo, né, fisicamente, a lesão. A lesão não, é todo isso. mundo viu ele saindo machucado. E que ele esteja em condições no para primeiro momento, jogar. falou-se em grau 2 para 3 e tal. E hoje até se cogita a participação dele. O Rato ajuda o Rafinha pra caramba. Sim. É um jogo que só tem Bruno Henrique caindo ali no lado esquerdo. É o jogador mais importante. Vai preferir do Rato? O maior beneficiado foi o Flamengo, que vai recuperar um dos jogadores mais importantes que ele tem nesse elenco. Talvez. A gente falou um pouquinho do... Eu acho que joga, não vai jogar, não vai ficar fora. E os companheiros, alguns deles estão preocupados, rapaz, com a possível entrada do De Arrascaeta nesse confronto contra o São Paulo. Vai entrar, não vai entrar? Será que já tá bom? O Flamengo tá blefando, não tá blefando? Rapaz, o debate tá no mais alto nível com o companheiro André Plihal, o Amoroso, Fábio Luciano, Lugano, Fernando Praz, confronto Flamengo e São Paulo do próximo domingo pela Copa do Brasil, tá? Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, você ajuda demais o canal, vem fazer parte, vem reagir com o vídeo comigo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, vamos acompanhar aqui agora esse debate, tá no mais alto nível, tá, rapaziada? Sobre esse confronto épico, né, entre Flamengo e São Paulo, muita gente, pô, Pedrão, tem jogo quarta, tá? Não é só o jogo de domingo, não. Eu sei, galera, mas só se fala nisso, só se fala final da Copa do Brasil, só se repercute isso. Então, a gente naturalmente tem que reagir aqui aos companheiros, preocupados com o BH, como o Dorival vai fazer ali com o BH, vai botar o Rato pra ajudar o Rafinha. Ih, rapaz, tem muita coisa, tá riquíssimo o debate, vamos acompanhar, tá? Aí a questão levantando também a situação do De Arrascaeta, São Paulo vai com Rames, não vai com Rames, vai com Lucas Rames, Caleri, Luciano, e o Flamengo vai com BH, Gabigol, Pedro, todo mundo. Vamos ver aqui, tá bacana o debate. Vamos lá, galera. Mas a gente com a certeza que a gente vai ver dois grandes jogos, Plihal, aí. Que vença o melhor e que o Flamengo tenha boas atuações. Eu vou ver, Plihal, com certeza vou. Se fosse Flamengo e Corinthians, talvez iria me complicar um pouquinho mais. Mas São Paulo e Flamengo dá pra assistir um pouco mais tranquilo. Eu lembro na semana que os dois se classificaram pra decisão, que muita gente falava, se fosse no domingo o primeiro jogo, o São Paulo, pelo momento, seria o favorito. A coisa continua desse jeito. Hoje tá mais equilibrado, depois de 2 semanas muito e pouquinho tempo, mudou. né, Plihal? Muito tempo. Deu tempo para trabalhar, né, para fazer algumas correções. A gente não sabe ainda se o Flamengo vai contar com o Arrascaeta, né? Estão segurando o departamento médico, tá, essa expectativa também do torcedor flamenguista. A gente não sabe quem vai na frente, né? Você acha que pode ser um blefe? Gabigol, Pedro. Eu acho que blefe não, eu acho que tem uma preocupação na preparação. Será? De recuperá-lo, né, fisicamente, a lesão. A lesão não, todo mundo viu ele saindo machucado. E que ele esteja em condições no primeiro momento, jogar. falou-se em grau 2 para 3 e tal. E hoje até se cogita a participação dele. Pouco tempo depois. Acho que tudo evoluiu demais, né? E o departamento médico do Flamengo é muito competente com o Tanuri. A gente já viu ele trabalhando em outras recuperações e colocando os jogadores em condições de jogo. Quanto dia faz da lesão? Faz uns 15. Uns 15 dias. Foi 21 dias. Toda a vida, desde há 30 acho que a maior preocupação do Flamengo, Plihal, e a gente vai falar um pouco... Essa pausa, né, FIFA aí, que todo mundo fala, deu tempo. E, na minha opinião, foi muito mais favorável ao Flamengo do que para o nosso... Sim, Márcio, olha que eu sempre falo no Brasil, os times que têm tempo para trabalhar, normalmente voltam pior, né? Então eu ia falar isso, Lugar. É bom que os times joguem no meio de semana. Do outro lado... Que só para descansar seria bom. Sim, para descansar. Só que os treinadores, como justamente não estão acostumados a ter tempo de treino... O Flamengo vinha numa ascensão aí sobrecargam e sobreexigem. Quem nunca come doce, quando come, se lambuza. É mais ou menos isso. É por isso que é bom os times jogarem no meio de semana. Porque, assim, com relação ao Flamengo, o Flamengo, toda vez que parou, o jogo seguinte foi uma tragédia. Na volta, então, assim, tá FIFA. A maioria... Teve o do Botafogo, né, que parou uma semana e venceu. O único também, né? A maioria, mas assim, então é importante o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense, né, por isso, com relação ao Flamengo, falando do Flamengo. Mas aí, se acontecer alguma tragédia, meio que é quase anunciada, né? O que vem acontecendo com o Flamengo, dá tempo de você retomar novamente o São Paulo aí pro jogo de domingo. 34 Flamengos. 34 Flamengos. Nunca repetindo a escalação. Sim. Quem disse que o time de quarta-feira vai ser o time de domingo? O time do Atlético Paranaense vai ser o time do São Paulo? Não, é difícil imaginar que será, né, Plihal? Difícil você imaginar que o mesmo time, os 11 que jogarem contra o Atlético Paranaense, estarão jogando no domingo contra o São Paulo, porque ele não repetiu a escalação em nenhum jogo.
Mas assim, a gente sabe que alguns jogadores são titulares para o jogo de domingo. São mais importantes do que outros, independe da maneira como o São Paulo arruma o time. E não duvido que ele venha a São Paulo com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Tem São Paulino esfregando as mãos e querendo. Seria uma péssima notícia pro São Paulo se isso acontece, hein? Do que ele escalha esse time. Mas... Faceirinho. Mas se piscar, os caras guardam. Se for zagueiro, não falta a mão. Quem é zagueiro sofre, hein? Não. Mas se você fosse meio-campista? Não pode subestimar assim. Porque, na verdade, os melhores jogos do Flamengo com o Sampaoli foram com um time mais combativo do que com esse time faceiro. Mais competitivo. Mas o primeiro jogo é em casa, player. O Flamengo tem que fazer o resultado. O primeiro jogo sempre manda no segundo. Sempre falei isso. Será que ele vai final, pela primeira vez? Jogadores de hierarquia normalmente fazem a diferença. Opa, concordo. Não é assim, não é para... Não acho nenhum São Paulino comemorando, não. Se jogarem três. Sim. Não. E muito menos, eu me imagino, estou na pele do zagueiro São Paulo, muito menos ainda, né? Porém, obviamente que todo time, precisa de equilíbrio. Eu sou defensor do equilíbrio, sempre tático entre defesa e ataque. Mas tendo os três atacantes jogando um jogo no Maracanã, eu acho que é tentador para um treinador esse colocar. Esse jogo treino que o Flamengo realizou contra um time da 5ª divisão carioca, o Zinza, 6-0 para o Flamengo, com 3 gols do Gabriel Barbosa, o ataque foi formado pelos 3. Então, aí... Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Aí eu falo, o cara não vai treinar um time que não vai usar no domingo. Sampaoli. Mas... É uma decisão, né, Play? Uma decisão. Eu tinha um treinador que fazia isso. Dava colete ao contrário para disfarçar. Sim, deixava o cara lá dentro da fisioterapia, só deixava o cara entrar quando a imprensa saía. Mas eu nunca trabalhei com o São Paulo, né? Com essa formação, nesse jogo treino, na verdade essa formação iniciou o jogo treino, depois ele fez vários testes. Ele não tinha... E colocou 3 zagueiros? 2 zagueiros. E, por exemplo, o Pulgar não pôde participar da atividade porque está na seleção chilena. E vai jogar. O Gerson, não sei por que motivo, não participou do início do treinamento no time titular. Vai ser titular. Arrascaeta. E o Arrascaeta é dúvida. Ô, Plirra, e a gente não imagina que ele escalou esse time por causa do adversário ali, do Zinza. Não, escalou porque era... Não, ele escalou esse time pensando, projetando alguma coisa pro futuro. Então, eu não estranharia se ele botasse os 3, não. Como falar, nunca repetiu o time, é um jogo diferente, mas é um time mais faceiro. Em um jogo, uma final de campeonato, do jeito que é, em casa, lotado, os caras podem se sacrificar em algum momento do jogo, né, ante a ausência de Arrascaeta, talvez podem se sacrificar um pouquinho. Gabigol descer um pouco, né, mais atrás. Agora, se fosse recorrente, de repente tudo bem. Agora, para um jogo específico, para uma estratégia de jogo... Vocês acham que o Flamengo, obrigatoriamente, para ser campeão, precisa de um resultado até com vantagem nesse primeiro jogo? Não. Play, eu acho que... Vantagem, mais de um gol? Eu acho que não. Seria muito bom para o Flamengo construir o... Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. São Paulo é um dos piores visitantes. Acho que não, mas tem que fazer o resultado em casa, claro. O resultado no Maracanã, né, frente ao torcedor, enfim, a atmosfera é favorável para o Flamengo. Como no jogo de volta vai ser o São Paulo vai usar muito bem o Morumbi. Mas eu acho que os times têm capacidade, assim. Eu acho que o São Paulo pode complicar o Flamengo no Maracanã. E mesmo se o resultado for um pouco mais apertado no primeiro jogo, o Flamengo tem time, tem elenco, tem capacidade para que, se jogar o que esse elenco pode jogar, né, com as correções que devem ser feitas, né, expondo menos os zagueiros, enfim, como que a gente já falou, né, em vários programas, o Flamengo também pode fazer um bom jogo em São Paulo. A vantagem é que a gente tem um treinador que fala a gente, né, porque... Aguenta ele, Luiz Fabiano. Explica. É isso. Gente, não treino o cara. Eu joguei no Flamengo. Eu joguei no Flamengo também, Luga. Não sei se você sabe, em 96, né? Meu primeiro título como profissional foi pelo Flamengo. Invicto, né? Invicto ainda. Só que assim, eu falo a gente porque não tem como esconder que nós somos São Paulinos, né? Então torcendo pro Flamengo, normal. Mas o Flamengo, o São Paulo para enfrentar o Flamengo, o São Paulo vai ter que... Dorival conhece o elenco que o Flamengo tem, né? Então tá se preparando porque... Essa é a minha dúvida, porque o São Paulo fora de casa tem jogado do mesmo jeito que em casa, não conseguido os mesmos resultados. Nem resultado, nem atuações, né? Mas não é um time que se fecha fora de casa, é um time que tenta jogar. Isso tem sido o problema também. Né? Esse tem sido o problema. É a hora de mudar a estratégia? Não sei, isso é Dorival que tem que arriscar, né? Mas eu acho que ultimamente São Paulo em todo jogo de visita, seja Sul-Americana, até Copa Brasil,
no conseguiu nunca, né, ter essa superioridade futbolística no meio campo que ele demonstra no Morumbi. Não sei porquê, mas o time, o elenco, a formação não se encaixa. Então, talvez, neste jogo, esta final, que são 180 minutos, o Dorival deva entrar com um pouco mais de precaução, ou sei lá, mais força no meio campo, talvez para frear o time do Flamengo, né, para fazer o jogo um pouco mais truncado, para depois vir à atmosfera do Morumbi, que vai ser espetacular. Uma demanda, eu não me lembro, uma demanda como que... Contra o Corinthians. No, este show de Flamengo, la demanda da torcida. Sí. No me lembro na história do São Paulo, né, por lo menos dos 20 anos que estou em Brasil. Impressionante, ou seja, vai haver uma atmosfera que se o São Paulo sair vivo do Maracanã, que eu acho que é o título mais desejado que falta. Este é o jogo mais importante do São Paulo desde a final da Libertadores de 2005. Tu falou o Mundial era no Japão, era inalcançável para, claro, a grande maioria da torcida. Estou dizendo, para ir ao estádio, é o jogo que mais estimula o torcedor, desde aquela final que vocês dois participaram contra o Atlético Paranaense. Eu participei de um programa semana passada que um dos comentaristas era do time de vocês também. E ele queria que jogasse parceria, ele queria que jogasse Caleri, Lucas, Luciano e Rames. Tá de brincadeira, né? Pode vir. Eu acho que carregar muito. Mas eu sempre tenho a visão mais equilibrada, mais defensiva. Eu também, mas sabe por quê? Porque o Luciano dá pra jogar. Porque o Plirra, tu parte do princípio que tu vai entrar com o time desse, por quê? Pra privilegiar a posse de bola e a questão técnica. Primeiro tem que pegar a bola, né? Tu tem que ser superior ao teu adversário na parte técnica, na parte de posse de bola, de controle de jogo. E eu não vejo hoje o São Paulo conseguindo ser superior ao Flamengo na parte de controle de jogo, principalmente no Maracanã. Não estou dizendo que o São Paulo é pior que o Flamengo, mas por característica de time. Deu pra entender. Então, assim, não tem... Até, Prax, quando você entra com um time desse que você falou que esse comentarista amigo nosso aí, de São Paulino, menciona que esses 4 poderiam jogar juntos, o São Paulo tem a obrigação de fazer um jogo de acordo, né? Mas não pode. Mas hoje, nesse momento, nem contra o último colocado do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas o Flamengo tem que atacar a gente, Plihal. O Flamengo tem que atacar o São Paulo. O Flamengo tem que atacar para ganhar o jogo. Não tem resposta defensiva. O Flamengo tem que atacar para ganhar o jogo. Nem pro Luciano, possivelmente, vai dar para começar o jogo. Eu imagino a escalação... Mas você colocaria ele no lugar do Nestor? Luciano? Eu não. Nesse jogo, não. Se o Nestor não jogasse pra mim, eu jogaria o Michel Araújo. Aí eu tenho uma dúvida. Qual seria a melhor opção? Agora, Luciano... Primeiro, na única vez em que os 3 atuaram juntos, Luciano, Lucas e Caleri, a coisa não deu muito certo. Foi contra a LDU. A amostra não foi positiva. Mas ali era um jogo que... Você começando o jogo com o Luciano, você tem que sacar ou o Nestor ou o Rato. Não, aí você perde muito no meu campo. Se você sacar o Rato... E outro detalhe, o Lucas vai para a direita e ele tem rendido mais e ele já disse que prefere jogar centralizado. O Rato ajuda o Rafinha pra caramba. Sim. É um jogo que só tem Bruno Henrique caindo ali no lado esquerdo. É o jogador mais importante. Vai preferir o Rato? Não, é o jogador mais importante do Flamengo hoje, mais decisivo, né? O que está melhor em condição de decidir um jogo. E o Rato é um cara que vai ajudar o Rafinha, principalmente na reposição. É o que eu falo, é estratégia, né, Plirra? A estratégia do São Paulo provavelmente não vai ter superioridade em posse de bola, em controlar o jogo em relação ao Flamengo. Então ele tem que botar jogadores que sejam de acordo com a estratégia dele. O Flamengo precisa do resultado, de qualquer jeito, primeiro jogo. O melhor jogo do São Paulo na temporada, acho que todo mundo aqui concorda, foi contra o Corinthians na semifinal. A formação daquele jogo, para a formação que eu imagino que vá ser a de domingo, só vai ter uma mudança. O Caio Paulista, que volta de lesão depois de um longo tempo, no lugar do Wellington. Sim. O resto é... Eu duvido que o Dorival mexa. Talvez o Nestor, mas assim, o Nestor joga todas, que o Dorival vai jogar também essa. Tu colocaria o Caio Paulista e tiraria o Wellington? Eu colocaria. Sim, com o Caio. Todo tempo sem jogar? Então, mas vai ter o jogo de quarta-feira contra o Internacional. É o jogo para ele ganhar um pouquinho de Então, esse é um assunto também, né, Plê? A gente entender quais vão ser as escalações para esse jogo, né? Porque, assim, é muito tempo sem você jogar. Então, assim, por mais que os times estejam fazendo jogos treino, né, o Flamengo jogou com um time da 5ª divisão. Então, você não tem o combate, não é parâmetro nenhum. Mais fraco. Talvez seja até... Mas melhor você fazer um coletivo. Mas tem aquela... pior que o coletivo. Mas tem um cenário de jogo, você enfrentar um adversário que você não está acostumado. A competição aumenta um pouquinho, porque a gente sabe como esses times se portam também, enfrentando mesmo um jogo treino, uma equipe como o Flamengo. Mas como vão ser essas escalações, né? Por pouco que trabalhei com ele e vendo o sistema São Paulo, o jogo que tem, ele não vai abrir mão do meio campo
de jeito nenhum, né? Isso seria suicida ou muito arriscado. Não é o perfil de Dorival. Inventar, fazer o básico bem feito, né? E até por os jogadores que São Paulo tem, e até por o rival, Flamengo Maracanã, acho que o meio campo é fundamental, né? Até porque se o Flamengo jogar com a Arrascaeta e voltar, onde acho que é sai toda a jogada do Flamengo. O time que vai jogar no domingo, os dois, Flamengo e São Paulo, colocarem os times bases do domingo no jogo de meio de semana. Ótima questão, Fábio. Quarta-feira, domingo são 4 dias de... Eu acho que sim. E outra, esses caras não jogam dentro do 4 dias, sempre um jogo complicado, nós jogamos, né? E o terceiro, né? Sim, na semana. Exatamente. Primeiro, não te ponemos o segundo, também o terceiro jogo na semana é que você começa a sentir. Quantos jogos? E o terceiro, o São Paulo vai atuar com 11 reservas e o Flamengo também. Então, aí que tá. Esse é normal. Sem jogo. Só, João, pode pegar a data do jogo contra a LDU? O São Paulo teve um jogo contra o Coritiba, que seria no final de semana seguinte, adiado. Adiado também. Foi no dia 24, você ia ficar do dia... Foi 31 o segundo jogo? Muito tempo. A volta foi dia 31. Então, de 31 para 17, né? É o primeiro jogo? São 17 dias. Muito. Quase 3 semanas. Muito para um time brasileiro e jogadores daqui que estão acostumados a jogar cada 4 dias, né? O maior beneficiado foi o Flamengo, que vai recuperar um dos jogadores mais importantes que ele tem nesse elenco. Talvez. A gente falou um pouquinho do... Eu acho que joga, não vai jogar, não vai ficar fora. E como eu sempre falo, aqui nós jogadores, porque falo nós também, como não estamos acostumados a ter tempo livre, quando você tem semanas de folga, não é só culpa do treinador quando o time volta pior. É que você começa a fazer sua vida social que nunca fez. Aniversário do filho, um churrasco com aquele amigo que você faz sai um ano que não vem. Um pouco, né, vai no colégio. Focos, e você tira o foco, né? Isso. Inevitavelmente, porque o jogador também tem vida social. E 18 dias sem jogar, é muito tempo. Então, por isso que eu acho que sempre os times voltam pior. Não só por o trabalho do treinador, senão porque o jogador começa a tirar um pouco o foco. Né? Falar que a gente falou alguns programas também desse confronto, né? Dorival específico e Flamengo. Então tem, né? Esse tema aí no ar, né? Assim, o Dorival... Esse molho. Mas aí como a gente falou um pouquinho antes do Pedro e Gabigol, se os dois jogarem juntos, também foi um movimento do Dorival, né? Foi ele que preparou o time também. Só que então, isso que eu ia falar, sem o Bruno Henrique. Aí ele teria que jogar o Gabigol um pouquinho mais pra direita, né? Como ele jogou também. Ele jogou também. Ele jogou assim, isso que eu ia falar. Ele jogou assim. O Gabigol com o Dorival, ele jogou pelo lado direito e jogou centralizado também. Agora, acho que sem a Arrascaeta ele pode jogar com essa formação. Qual seria o meio-campo, então, com essa formação, com esses três? Everton Ribeiro entraria certeza. Mas o Everton Ribeiro contra o Botafogo, já sem o Arrascaeta, ficou no banco. Eu acho que o Everton... vai jogar. Nesse jogo grande vai jogar. Mas os 3 e o Everton Ribeiro, os 4? Nesse jogo grande pode escrever. 3 mais o Everton Ribeiro? E mais o Gerson? E mais o Gerson? Será? E quem vai marcar? O Gato tá ali pra isso. Uma coisa estamos de acordo, o São Paulo o Gato tá ali pra isso, tem que marcar, surpreender nós ou de inventar que é Dorival, né? Eu acho que mas Dorival... você tendo Luciano e Rames no banco, você também passa a ter um pouquinho de... Não, mas o Dorival... Não dá pra comparar com o Flamengo. É equilibrado, né? Um treinador equilibrado e ele sabe, né, que para ganhar um jogo desta característica tem que ter equilíbrio, defesa-ataque. É muito mais provável São Paulo inventar ou nos surpreender ou fazer alguma coisa... meio esquisita. Porque assim, o Pulgar e o Gerson no meio campo, eles vão atuar, né? Difícil você imaginar que não seja assim. O Gerson pode ser um cara que joga um pouquinho mais com os dois volantes. 3 zagueiros e colocar mais um volante. Depois do Bruno Henrique, os dois do meio campo pra frente, os dois caras mais titulares do Flamengo são Pulgar e Gerson. Exatamente. Não, o Gerson pode recuar um pouquinho. Até hoje mais do que o Gabigol. Sim. O Gerson pode recuar um pouquinho. Ter uma saída de bola melhor e deixar o Everton Ribeiro na função do Arrascaeta. Meio. Companheiros aí, né, galera? A gente vê nitidamente que estão preocupados aí com o Flamengo em relação ao De Arrascaeta, né? Se fala muito, o Flamengo tá blefando. Não acredito que o Flamengo esteja blefando. O tal De Arrascaeta, de fato, teve uma lesão grave, né? Não gravíssima, mas de certa forma grave ali no posterior de coxa. Eu tava até conversando com o Renato Benedito, que é um grande fisioterapeuta, e ele me relatando, cara, que o músculo posterior de coxa é um músculo que o jogador usa a todo momento, para dar arrancada, para mudar de direção, sabe? A todo momento o jogador tá usando. Então é bem delicada ainda a situação do Arrascaeta. Existe sim uma chance dele voltar, tá sendo feito o possível e impossível para que ele volte a jogar contra o São Paulo, mas continua sendo uma situação delicada. Mas dá para ver que os companheiros ali estão preocupados, né? Com o De Arrascaeta, com o Bruno Henrique, esse aí vai pro jogo, tá 100%, inclusive...
vai ser poupado de forma obrigatória na partida aí contra o Atlético Paranaense, porque tá suspenso, né? Então vai estar 1000% para atuar aí contra a equipe do São Paulo. O pessoal aí preocupado com essa situação. Será que vem com BH, Pedro, Gabigol? Enfim, pessoal aí realmente repercutindo bastante, bem bacana. O Capita, Amoroso, Lugano, Fernando Praz, André Plihal, toda a galera ali presente, realmente uma galera bem legal, tá? Meu querido Amoroso, né? Capita, enfim, citei todo mundo. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras e cedo, 10 horas da manhã, treino no Flamengo, hein? Vambora.